faturou 6 vezes o salário dele atual com uma regularização de imóveis. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura, e quero te desejar boas-vindas ao nosso podcast Regularizador de Imóveis, onde eu trago aqui história de profissionais que começaram do absoluto zero, sem nenhuma experiência, sem ter escritório, com vários outros motivos que paravam eles, e hoje dominam regularização de imóveis e projetos de prefeitura. Então é isso, eu pensava que a engenharia era só obra, me frustrei, não consegui emprego, e abandonei, deixei a engenharia de lado. Sabe? Seja o que Deus quiser, então a engenharia não é para mim, deixei para lá. Porque eu fiquei frustrado. E é doído, né? A ideia você ficou 5 anos, ainda mais você teve que pagar a sua faculdade, né? Você fica pensando... Fui eu que paguei, né? Não foi meu pai, minha mãe, fui eu que paguei. Aí, realmente fica puxado. A cabeça da gente fica muito, muito ruim por conta disso. Eu entendo isso, né? A minha faculdade também foi particular, só que eu consegui a bolsa. Mas na minha cabeça eu falei, gente, eu gastei minha única ficha. Eu não tenho outra ficha. Então a única ficha que eu tinha foi essa e tem que dar certo, né? E assim, igual na sua situação, você não teve a oportunidade de estagiar justamente porque teve que trabalhar para pagar a faculdade. Então, assim, fica aquele peso, né, cara? O que eu fiz, né? A faca de 2 gumes, né? Fazendo a faculdade, mas sem estágio. E como é que você me conheceu? Só por curiosidade. Nesse tempo aí, você ficou trabalhando, então, na sua área, né? Aí eu fiquei trabalhando lá na Secretaria de Saúde e fui levando, o tempo foi passando. Aí, quando foi 2020, pandemia, eu disse, tá, vou investir em mim, vou estudar, começar a estudar. Aí comecei a comprar alguns cursos de algumas áreas específicas da engenharia. Aí comprei curso de obra financiada, comprei curso de projeto elétrico, projeto hidráulico, saí comprando um monte de curso, né? Atirando para todo lado. Foco zero. Ver o que der certo, né? Foco zero. Aí foi quando a minha noiva me chegou em mim e disse, meu amor, foque em alguma coisa que você queira. Não fique atirando para todo lado, que não vai dar certo. Você vai gastar dinheiro e não vai conseguir nada e você vai ficar mais frustrado ainda. Realmente. É porque você acaba que você pega ali, gosta de ver uma parte de obra financiada, depois vem uma parte de projeto hidráulico. Você vai tentando adquirir experiência em cada uma delas e como você está vendo muita informação, é a famosa overdose de conhecimento, né? Vem um monte de informação, você não consegue colocar em prática. Não absorve nada. E você não consegue conciliar, você não consegue pegar alguma coisa assim, tipo, o financiamento e ir lá e fazer. Aí como você às vezes não chegou ali a ter como é que fala? Aquele apreço por uma das áreas, aí você foi tentando outra. E isso vai dando overdose de conhecimento. E às vezes o que acontece? Numa dessa, é aquela sensação, eu acho que eu não sou capaz, porque eu já comprei vários cursos, eu já tentei várias áreas, e eu acho que eu não sou capaz, né? A sensação que passa é essa. Então, com certeza, quando ela falou isso pra você, o entendimento dela deve ter sido justamente esse, né? Pra você não se frustrar mais com isso, né? Isso, justamente. Aí, o que foi que eu fiz? O meu vizinho, ele é arquiteto. E a gente se conhece desde a infância, desde criança. Aí, eu pensei, vamos fazer uma parceria. Vamos abrir um escritório pra gente, né? Aí, eu cheguei, conversei com ele. Aí, a gente conversou, vamos seguir. E o que for aparecendo, a gente vai pegando. Aí, fomos pegando algumas obras pequenas, reforma pequena. Aí apareceu primeiro uso capião, aí não sabia nem para onde ia. Dá até desespero. Fazer uso capião, disse, meu Deus, não sei não o que é. Aí ele disse, não, relaxa que eu já fiz, aí eu sei. Aí eu fui fazer porque ele sabia, fazer uso capião. Aí depois quando a gente terminou, eu disse, é só isso? Ele disse, é só isso. A gente cria meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, como é que vai ser esse projeto, meu Deus? E quando você vai ver, você fala, se eu soubesse que era isso, eu tinha feito mais projeto desse, né? É só isso, é só isso. Aí, acho que quando você começa a conversar de alguma área, o celular ele tem a inteligência artificial e ele escuta, né? O pessoal fala isso.
Aí acho que o meu celular ouviu falando de regularização. Aí começava a aparecer para mim propaganda de regularização. Aí foi que quando eu vi você, apareceu sua propaganda, né? O seu Instagram para mim. Aí eu comecei a acompanhar. Aí eu disse, Isso foi esse ano? foi esse ano. Foi o dicionário anterior. Teve um, não Foi foi? do Mais mês recente. de. Foi. Isso, teve um em Tem um mais agosto, recente, então foi o foi de, anterior. acho que junho, né? Não sei se Foi. foi em junho. Isso. Aí foi quando você escutou, aliás, quando Aí, você me conheceu, mas você já sabia o que que era regularização até não, então? não fazia nem ideia. Aí eu Na pensei, faculdade aqui, nada também, né? não, nunca tinha ouvido falar em faculdade sobre isso. Eu acho que, pensei, Maceió é uma cidade pequena, eu acho que não vai ter isso não. Regularização, acho que aqui em Maceió não tem isso. Cidade pequena. Aí quando eu fui olhar, você falando que é de Anápolis, né? Aí eu fui olhar e disse, "Oxe, Anápolis é menor do que Maceió. E tem Isso. demanda." Então Maceió tem demanda. Às Aí, vezes a gente fica nessa mentalidade. Eu também tive um pensamento assim, eu falei, gente, não, mas aqui não. Aí a gente mora perto aqui de Goiânia, então Goiânia é uma cidade maior que a capital. Eu falei, não, às vezes lá em Goiânia deve ter mais. Só que aí a gente para pensar, você vai ver igual aqui tem 170 mil imóveis e 110 mil estão irregulares. Então você vai ver a demanda é surreal, né? se você for comparar, né? Às vezes tem mais Isso. imóvel irregular aí do que em Goiânia. Sim, aí eu decidi acompanhar o seu intensivão. Aí na minha cabeça eu não vou comprar mais um curso. Eu não vou entrar mais nessa, né? Porque minha noiva já tinha falado, foca em uma área aí. Eu tinha decidido focar na área de projeto. Vou fazer só projeto. Aí já tinha feito alguns projetos hidro e elétrico, mas quando foi durante o intensivão eu me interessei. Aí comecei a buscar o Código de Obras de Maceió, a legislação específica sobre regularização. Eu já estava num grupo de engenheiros aqui de Maceió, de Alagoas, na verdade, que nesse grupo tem umas arquitetas que trabalham na Secretaria de Desenvolvimento Territorial daqui. Aí eu comecei a conversar com elas, né? Como é essa parte de regularização e tal. E pessoas muito, muito gentis, muito abertas a ajudar. Aí isso facilitou. Eu disse, vou fazer, vou entrar nessa área. Aí foi quando passou o intensivão, aí eu entrei no dicionário. Aí comecei a Então você já estudar, entrou, você participou do evento e já entrou para a primeira já, turma que surgiu. já entrei nos 50. Porque os 50 tem coisas especiais, né? Não sei se você já falou. Os 50 primeiros que entram, Eu dei uma cortadinha aqui. Ah, tá. Você entrou nos primeiros eu que ganhou a entrei nos mentoria. primeiros 50. Ah, Assim que olha só, abriu, que eu show. entrei. Acho que foi nem 10 Que minutos depois show. que abriu, eu entrei. E como é que Aí, foi aí a sua jornada, né? Porque, tipo, você, até então, né, tinha muita coisa que te parava. Mas como é que foi a sua jornada? Depois, do antes e depois ali, de conhecer de verdade regularização, né? Porque você falou que não tinha tanto conhecimento, achava que não tinha demanda. Mas como é que foi o conhecer a regularização, o entrar para o dicionário? Qual que foi a sua virada de chave aí? eu entrei para o dicionário e uma coisa que ajudou bastante é o fato de você liberar as aulas por parte. Ajuda bastante, porque você às vezes fica querendo correr mais do que as pernas. Aí eu estudava só o que estava liberado. Ia estudava e ia olhar na legislação do município como era, se estava fácil de chegar ou onde eu tinha que procurar. Aí isso ajudou bastante. Aí eu comecei também no dicionário, tem a parte de marketing, né? Eu comecei a mexer no Canva, fazer umas postagenzinhas por conta própria, falando sobre a regularização de imóveis. Aí um amigo meu que é corretor, ele estava com a casa irregulada, o pai dele, e que eles estão querendo vender. Que até, falando isso, eu estou devendo a ele essa casa, que a gente ainda não regularizou. Mas amanhã eu vou pegar os documentos dela. E aí ele me chamou, aí eu disse, ele perguntou, tu faz regularização de imóveis, é? E eu me tremendo,
Faço, faço, vou para cima, agora eu vou, faço. Aí eu Agora marquei vai com dar ele, certo, né? Não vou é, negar serviço, não, vou correr, não. aí você precisa de quê para dizer? Aí eu disse, certidão de ônus, tal, tal. Aí fui falando, né? Porque o dicionário é muito intuitivo. Depois que você entra lá, você só erra se quiser. Tem tudo Só, passar passo certinho, né? Fica, tem, não é. tem desculpa, né? Tipo, ah, não fiz porque eu não entendi, né? Ah, não sei se está irregular. Não, você vai aprender. Você não tem como não saber se o imóvel está irregular. Aí cheguei lá, a casa dele estava irregular, uma casa gigante, e o habite da casa de 92, e a Já certidão de bem antigo. ônus, e a certidão de ônus nada a ver com a casa como ela está atualmente. Cheia de modificação, né? É É, os famosos puxadinhos, né? a certidão de ônus só tem o terreno e a casa tem 5 quartos. Aí, olha É pra você uma ver. casa Vai gigante. pegar, olha a diferença, né? A pessoa, às vezes, a É, diferença é muito grande, tem. né? E para eles, ele não sabe, não, eu não entendo por que a gente não consegue averbar essa casa. Eu disse, eu entendo, deixe que eu resolvo. Aí foi assim, peguei esse primeiro com ele, aí como ele é meu parceiro, né? Eu disse, não, deixa esse aqui, eu vou fazer por minha conta. Eu não quero nada seu, eu quero só aprender o processo. Você aceita, ele A aceita. experiência, né? É, eu quero aprender o processo. Você aceita, ele aceita. Aí nesse meio tempo apareceu outro cliente. Foi a prima dele, desse corretor, também é outra corretora. Aí falou comigo, eu disse, ó, tem um cliente, a casa num bairro aqui de Maceió que chama Ponta da Terra, uma casa lá na Ponta da Terra e tá querendo regularizar. Vamos olhar? Eu disse, vamos, a gente vai fazer, casa dele. Quando chegou lá, ele já começou a falar, ó, essa casa, o terreno tá maior do que na planta original. Eu disse, eita, já vai dar trabalho. Já vai dar trabalho. Já vem um Mas processo vamos... Não, eu não diferente. disse a ele não isso, né? Eu tava pensando, eu não falei nada a ele não. Eu disse, vai dar trabalho. Já é um processo diferente. Mas eu peguei para fazer. Aí ele mostrou uma planta lá que ele tinha antiga, não tem nada a ver também. Eu disse, não, deixa que a gente vai ter que fazer o processo todo aqui. Eu fiz tudo certinho, fiz uma proposta comercial bem bonita no Canva, imprimi em papel fotográfico, porque você tem que vender o seu produto, né? Detalhei Exatamente. tudo bem bonitinho, aí fechei o processo completo, que é a Da regularização da regularização. prefeitura, CND e averbação. Aí esse Olha só que processo maravilha. eu fechei por R$ 11.000. Olha só, Processo. gente, a gente fica falando, às vezes, a gente fica assim naquele pensamento, nossa, mas será que realmente dá ali um retorno financeiro, né? Tá aqui, ó, o contrato. Olha só, gente, O tá vendo? Tá contrato aí tá o até aqui. contrato. E vamos só reafirmar, porque muita gente acredita que isso não é possível. Quando você fechou por um processo, é porque hoje a gente até fez uma live mais cedo, acho que você estava presente, Eu que eu tava. falei que dá para faturar R$ 10.000 por mês com um processo, né? E olha, Isso. você é a prova viva disso, né? Então, quanto você comprou por um processo? Por esse processo completo de regularização, eu cobrei R$ 11.000. Olha só, que maravilha. Eu já te desejo parabéns, já falei antes, né? Porque, assim, isso que você me falou aí é importante, porque você estava tentando encontrar outras áreas e quando você viu a regularização, você conseguiu. Mas isso por quê? Tá, você gostou da área, você se identificou com a área, mas tudo isso foi um esforço seu, que você falou, cara, eu não vou realmente correr, agora chegou minha hora, eu vou fazer diferente, eu vou conseguir esse resultado. E olha, e para surpreender, muita gente acha que hoje não é possível você usar as redes sociais para poder conseguir serviço. E você começou, os seus serviços vieram justamente de uma divulgação nas redes sociais, né? Eu que mesmo que faço, né? Não é nem aquela coisa profissional. O Canva tá aí de graça, quem quiser pode meter a cara para fazer. Já tem as artes lá pré-prontas, só é você botar a sua cor, a sua logo e você pega serviço. E E depois assim, e é você tão...
é só aquela sensação que você precisa passar para o cliente. Tem gente que fala, ah, não, mas é muito óbvio que eu faço um projeto. Só que aí você fez o quê, né? Pra você ver, é um amigo seu, né? O primeiro É, serviço veio de um amigo, né? Era um isso. amigo seu, sabia que você era dinheiro, mas não sabia que você fazia a regularização. Aí eu sempre costumo falar, gente, vai lá e fala, porque parece muito óbvio, mas quando a gente não fala, a pessoa não sabe. E foi justamente isso que aconteceu, né? E tem esse paradigma que engenheiro só faz casa, só faz prédio, né? Engenheiro não trabalha com essa parte de escritório, essa parte de documento. O pessoal não pensa nisso, né? Exatamente. E você até falou de escritório, e já vem uma pergunta que é a dúvida de muita gente, né? Porque muita gente fala, ah, tá, mas eu preciso ter um investimento para começar. O que eu preciso investir para começar, né? E hoje, você tem um escritório, porque a maioria das pessoas param por conta disso, né? Mas no momento ainda não. No momento eu trabalho de casa, trabalhando no computador do meu irmão. O meu notebook já não aguentava mais o Revit, aí aposentei o coitadinho. Estou trabalhando no computador do meu irmão e fazendo dinheiro. Olha o que eu tô falando. Quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa. Porque a gente tem um cenário, né? Eu passei por isso também e às vezes eu escuto pessoas falando: não, Bruna, mas meu município não. Não, Bruna, mas eu não tenho uma mesa. Não, Bruna, mas eu não tenho uma cadeira. Não tenho o computador, do computador que é essencial, gente. O computador que a É, gente precisa, né? Olha para você ver. E isso a sua história é muito bonita e isso conta muito, Hugo, da sua personalidade, daquilo que você vai conquistar indo pela frente. Por quê? Porque se fosse outra pessoa, teria colocado um empecilho nisso. Não, depois, quando eu comprar um computador, eu procuro uma oportunidade. E às vezes, assim, vamos falar de questão financeira, porque a gente fica assim, ah, mas quando sobrar um dinheiro, eu vou comprar um computador e aí eu tento. E nunca vai sobrar, porque a gente sempre tem outros compromissos. E ele não inventou desculpa, ele foi lá e fez. E isso conta, né? Não tô puxando saco, mas já puxando saco. Porque isso conta realmente da sua determinação. E o resultado vem para quem realmente está disposto. Tem muita pessoa que tem, às vezes, ali tudo na palma da mão, tem um computador, tem um escritório, ou às vezes tem um espaço para fazer esses projetos, mas não consegue colocar em prática. E você não. Você fez aí no seu cenário perfeito, no momento que para você era suficiente. E, cara, isso é demais, isso é surpreendente, não tem nem como não te parabenizar. Então, olha, tem gente que. Eu até lembro que você me mandou uma mensagem aqui na semana passada, né? Você mandou assim pra mim. E eu não sabia, gente. foi. Tô falando aqui e ele comentou aqui de novo. Eu não sabia disso. Ele mandou pra mim, Bruna, eu tô trabalhando com o computador do meu irmão. Tô trabalhando com o computador do meu irmão, porque ele tava sem computador. E olha só que surpreendente. Então, assim, isso já conta como é que vai ser seu futuro, como é que vai ser seus resultados. A gente vê muita história de pessoas que tiveram resultado, são pessoas assim como você, que em vez de colocar uma desculpa, foi lá e fez, né? Então não tem nem como não parabenizar. Eu tenho certeza que isso é o começo, né, de tudo que tem pela frente aí para você realmente conquistar. Mas hoje, o Hugo de hoje, né? Você passou por várias dificuldades ali, né? Como é que você compara o Hugo de antes, né? De antes de entrar no dicionário, com o Hugo de hoje? Antes de eu entrar no dicionário, né, eu estava ainda em processo, né? Estava no processo de cura mesmo. Primeiro você tem que curar a cabeça, né? Tem que se livrar das suas amarras. Aí quando eu entrei no dicionário, eu decidi. Eu disse, eu vou conseguir. Vai ser dessa vez. Não tem próxima. É isso que eu quero. Aí você decidido, você consegue. E agora eu estou muito melhor. Eu sei que se eu pegar uma regularização de qualquer tipo, eu consigo fazer. Seja Olha, olha qualquer só tipo que de coisa serviço, eu vou boa. conseguir fazer. De verdade, é uma das coisas que eu gosto de escutar. Eu adoro escutar isso dos meus alunos. Eu quero saber, realmente está preparado para pegar serviço? É porque a gente coloca mil e uma dificuldade, né? Só que hoje você vivenciando, tendo ali o passo a passo, você tendo entendimento e você acreditando que para você realmente você é capaz de conseguir isso, você consegue qualquer resultado.
E tá aí a prova disso. Às vezes a gente coloca, mas no meu cenário aconteceu isso, isso, isso. Para mim não vai ser possível por conta disso, né? E aí você decidiu dar o sim, né, para você, e você decidiu acreditar em você, né? Porque primeiramente eu vejo como o nosso maior inimigo, né, somos nós mesmos. E É verdade. você vivenciou isso, né? Porque, tipo, se a gente for parar pra pensar, foram 5 anos, né, Hugo? E tem certeza que, assim, até queria que você faça um pouco sobre isso. Como é que foi, assim, a sua cabeça, pensando na engenharia, do curso que você tinha feito, né? E pensando que você estava longe aí de atuar na sua área, que você estava atuando em outra área, e não estava nem um pouco perto do resultado que você queria. O que passava na sua cabeça? Eu falo isso por curiosidade mesmo, para entender. O processo ele foi muito doloroso, né? Não tem como falar que não foi, porque você é graduado numa área que você sempre quis e não conseguir emprego é muito frustrante, né? E tem cobrança de parentes, tem cobrança de amigos, né? Os amigos que você cresceram com você, alcançando os objetivos e você ficando para trás é doloroso. É, E realmente peraí. isso eu entendo, não, tá, é demais. Eu também me emociono em escutar essas histórias, gente. E assim, é a sensação que eu acho que muita gente passa, Mas né? você tem que passar pelo seu processo, né? Não é uma coisa que cada um vai ter. Todos que estão aqui na live têm o seu processo, tem a sua história, e todo mundo tem que passar por isso e tem que conseguir superar. Porque depois que se supera, você vê o quão importante foi tudo aquilo que você viveu, mesmo sendo doloroso. Foi muito Com importante. certeza. Com certeza. E é daí que vem as vitórias, né? Você olhar pra trás e falar, cara, o que eu passei. Agora eu vou lutar pra ser melhor, eu vou lutar pelo meu sonho. Porque ninguém passa 5 anos na faculdade só por passar. Ninguém, tipo, igual como você teve que trabalhar pra pagar sua faculdade Eu só por cheguei pagar. Só... até a pensar em fazer um curso de farmácia. Eu trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, e na farmácia municipal. Pensava, vou fazer farmácia para ver se pelo menos eu melhoro o meu salário aqui, para ver se acontece alguma coisa melhor. E E olha, um dos porque você colegas de tava já na área, trabalho, né? eu já estava lá, e um dos colegas de trabalho que é farmacêutico, eu dizia, rapaz, não faça isso não. A farmácia está difícil, você já é formado, tem a sua área, invista em você. Acredite, É você vai conseguir. E é numa dessa que às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas a tal área eu acredito que é melhor. E aí você passa ali mais 5 anos na faculdade. E aí quando você vai ver, você fala, cara, você tá de frente ali com o mercado, com mais um diploma ali, igual tá aquele ali na parede, que não significa nada. E aí você não consegue, às vezes, colocar em prática mais um. Então tem gente que fala, ah, e se eu fizer uma pós-graduação, isso não salva a vida, né? Isso não salva a vida, faculdade não Não, salva a vida, pós né? também não ajudou muito não. Eu fiz uma pós de instalações elétricas também, nem o TCC eu quis fazer. Olha só. Porque Então, às vezes é só mais matéria que você tem para colocar em prática, né? é, é Não, quando mas nada. você encontra o seu lugar é que é importante. E a Eu regularização foi importante para mim. olha só que legal. Eu vou ler aqui porque, ó, a Fabiana mandou parabéns pro Hugo, eu tenho que parabenizar também, né? Até a Obrigado. Fátima deu os parabéns aqui, fico muito feliz, né, por você ter conseguido. E assim, é uma vitória, não tem como não falar. Porque assim, quem vê um cenário de fora, imagina de um jeito. Quem tá dentro tem um cenário totalmente diferente, é aquele cenário dolorido, como você falou, para você. Eu vi aqui que foi dolorido. Por quê? Porque, gente, só você sabe o que você passou, as cobranças, a gente fica assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falo porque eu passei, eu não fiquei tanto tempo longe, mas na minha cabeça passava mil e uma coisa. Eu ficava assim, gente, e eu me formei para quê? Eu não tinha outra oportunidade de fazer outra faculdade. Então eu falava, para que eu me formei, né? Então essa sensação, só quem passa sabe. Só quem tá ali literalmente passando por isso entende o que que é.
é dolorido, é realmente uma sensação assim que a gente fala, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E quando a gente fala de regularização, né, inclusive, é o que a gente vê bastante, né? Muitas pessoas que passaram por essa mesma situação. E você tinha uma visão, quando você começou a escutar de regularização de novo, você imaginava ser um bicho de 7 cabeças? Eu pensava que seria uma área muito mais burocrática, né? Para mim teria muito mais coisas. Eu Pô, vou ter que pensaria, estudar um livro de lei, né? eu pensaria que ia ter muita lei do município e tal, e não é. Você tem que saber o básico, né? O código de obras, tem que saber o zoneamento da cidade, tem que entender isso. Onde pode construir comercial, onde pode construir residencial, onde é misto, onde é zona de proteção ambiental, tem que saber. E lá tem, é só ler. É mais simples do que parece, na verdade? É bem mais É, simples. com certeza. Com certeza. E assim, só uma dúvida, né? Porque às vezes me surge essa dúvida. Quando eu vejo a galera entrando no dicionário, e me deu curiosidade de perguntar aqui agora pra você. Como você tinha tido uma experiência de entrar em vários treinamentos, né? Qual foi o diferencial? O que você viu de diferente no dicionário que fez você confiar e acreditar que você ia conseguir? O diferencial do dicionário, primeiro, foi as aulas que são liberadas parcialmente. Isso, para mim, foi muito interessante, né? Porque assim que você começa o dicionário, já tem lá as datas, né, que você vai liberar. Dia tal, libera módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Isso vai sendo parcial e você vai estudando aos pouquinhos para não se encher demais de matéria que você não vai conseguir aplicar tudo agora. Por exemplo, se você for estudar, se tivesse todos os módulos abertos, estudar CND sem entender o que é regularização, não tem para quê. Não faz sentido, né? E também o tamanho das aulas. Suas aulas são curtas e objetivas, você não enrola. Que vai direto Isso é ao o ponto. diferencial, Tem curso que você pega que é aula de 40 minutos, de 1h30, que você fica agoniado, fica assistindo na velocidade 2, não aprende E direito. não acaba. E não acaba, né? Ainda mais no momento que, quando a gente fala que é um curso profissionalizante, tipo, é um curso que você vai colocar em prática, a gente já entra com aquela ânsia. Eu quero colocar em prática ontem. Eu já quero regularizar os imóveis para ontem. Eu quero divulgar, eu quero ter serviço, eu quero ter dinheiro. Então, essa é a nossa mentalidade, né? E às vezes, quando você vê muita informação, você fica perdido. Você fala, cara, vai ser... a gente coloca até um empecilho. Vai ser mais difícil ainda, né? Eu acho que eu não vou conseguir por conta disso, porque é muita informação, né? Isso. Aí também Realmente. depois que você começa a estudar, você vai olhando para os imóveis já com outros olhos. Fala a verdade. Ali Eu tá ia perguntar errado. isso agora. Eu Aquele ia imóvel perguntar ali isso tá agora. errado. Aquele Agora ali você tem passa na rua e serviço. você já sabe de tudo, né? Fala, aquele ali É, tá errado, esse aqui também, né? eu cheguei, mãe, essa nossa casa aqui não dá para regularizar não. Já Tem tem jeito não. certeza, né? Se não tiver uma lei de anistia, a gente não tem nem como regularizar. É isso aí. E ter esse entendimento é tão bom, né? Isso traz. É muito grato. Igual você foi atender cliente, você saber o que ele precisa fazer, o que você precisa analisar, né? Isso traz, assim. Eu acredito que isso é um dos pontos que mais traz confiança pra gente, né? Você saber orientar o cliente, né? Isso é muito bom. Você saber o que o cliente vai precisar. Você saber informar para ele. Que tem cliente Com que certeza. pergunta mesmo, tem cliente que não quer saber. Não, mas por que isso aqui? Mas e por que você vai fazer isso? Tem cliente que a gente diz, é cabuloso. Tem que E ter são os argumento, né? melhores, né? Tem que saber. Isso mesmo. São os... E assim, Hugo, eu quero te parabenizar pelos seus resultados, né? E assim, gente, eu falo porque eu já vi desde o começo, quando ele entrou no dicionário, ele foi uma das pessoas que começou a fazer as postagens dele, que ele me marcava, e eu tava acompanhando, eu costumo olhar, né? E eu sempre via, ele me mandava lá uma fotinha e Acho que eu falava, "Ê, parabéns." abusei tanto com as postagens do Instagram que eu parei de marcar. Eu vou parar, senão ela vai pedir para eu parar. Não, pode marcar que eu amo ver, eu gosto de ver mesmo. E ele sempre me marcava. E isso era o quê? Para ele mostrar que ele estava presente, que ele estava fazendo. E foi através disso que você conseguiu seu primeiro cliente. Então, assim, desde o começo,
Tem gente que fala, eu já sabia que ia dar certo. Mas desde o começo eu sabia que ia dar certo, viu? Sabia que você ia ter resultado. Obrigado. E por conta da sua determinação. E olha, a sua história é uma história literalmente motivadora. É uma história que faz as pessoas acreditarem que se no cenário, né, de olha, eu não tenho um computador, você fez ali, né, do limão à limonada. Não tenho, mas eu vou pegar um computador e vou conseguir. Então, eu tô com dificuldade, tô 5 anos fora da área, mas eu vou fazer diferente agora. Agora chegou uma hora e eu vou colocar em prática. Então, tudo isso é literalmente fruto dos seus esforços. E esse é só o começo. Eu falo isso aqui assim, com absoluta certeza. Pode deixar que eu assino um termo aqui que eu sei que o Hugo vai ter resultado. Por quê? Por conta do seu esforço. E não tem como não parabenizar isso. Eu quero te parabenizar, te agradecer por estar aqui compartilhando esse momento com a gente, compartilhar um pouco aí da sua experiência e compartilhar essa sua história, né? Que é motivação para muitas pessoas que acreditaram que não seriam capazes, né? E às vezes, por um motivo qualquer, desistem da área e você não desistiu, né? Você continuou ali com o pezinho, eu vou, uma hora dá certo e chegou a hora, né? Chegou a hora. Esse é só o começo. Existem algumas pessoas que você precisa ter do lado, né? São as pessoas que te incentivam a continuar e as pessoas que acreditam em você, né? Com E também certeza. tem que ter, são 3 pessoas, na verdade. E a pessoa que te freia quando você está correndo demais. Você está correndo mais que as pernas. Né? É bom que a sua noiva foi uma que incentivou, acreditou e freou também, né? Isso. É bom a gente também estar aberto a perceber essas pessoas, que às vezes a gente está tão machucado com a situação que não percebe. Acha Verdade. que é crítica, acha que está querendo te atrapalhar, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa está enxergando de uma distância maior que você e está vendo melhor a situação. Mas graças a Verdade. Deus está dando certo, a regularização é uma área muito boa de se atuar. Graças a Deus.